E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Songo na área. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar de um dos conteúdos mais importantes da matemática, porcentagem. Um assunto que cai muito, mas muito em vestibulares, e cai muito no Enem também. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática. Um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar sobre mais alguns aspectos envolvendo porcentagem. Primeiro, fator de aumento. Isso daqui tem uma grande aplicação em exercícios, hein? Então vamos lá. Dado o número real A, para a gente obter o seu valor após um aumento de P%, basta a gente fazer o quê? Então olha só, a gente tem um valor inicial A, e aí a gente vai pegar esse valor A e aumentar ele em P%. Então depois que a gente pegar esse valor A e aumentar ele em P%, ele vai se transformar em A mais P% de A, certo? Então, observando que a gente tem uma soma aqui em que o A é um fator comum, a gente pode colocar esse A em evidência. Quando a gente colocar o A em evidência, a gente vai ter A que multiplica 1 mais P%. Esse fator aqui, ó, do produto, a gente chama ele de fator de aumento. Então, sempre que a gente quiser pegar um valor e aumentar esse valor em P%, para a gente já saber o valor aumentado direto, basta a gente multiplicar esse valor por 1 mais P%. Então, 1 mais P% é o que a gente chama de fator de aumento. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um valor inicial. Então, no início aí a gente tem um valor X. E aí eu quero saber o seguinte, ó. Esse valor X ele vai se transformar em quanto? Após, por exemplo, um aumento de 10%. Bom, depois que a gente aumentar esse x em 10%, ele vai se transformar em quanto? Ele vai se transformar em x vezes... Qual é o fator de aumento quando o aumento for 10%? 1 mais 10%. 10% é 0,1. Ou seja, depois que a gente pegar esse valor x e aumentar ele em 10%, ele vai se transformar em 1,1x. Isso é muito bom, hein? Por exemplo, quero aumentar esse x em 32%. O que eu tenho que fazer com esse x para aumentar ele em 32% direto? Saber o valor final direto. Bom, o valor inicial é x. Basta eu pegar esse x e multiplicar ele por quanto? Por 1 mais 32%, ou seja, 0,32. 1 mais 0,32 dá 1,32x. Então, depois que você pega o x e aumenta ele em 32%, esse x vai se transformar em 1,32x. Ok? Por exemplo, se eu quiser aumentar uma coisa em 200%, a gente tem que multiplicar esse valor por quanto? Ó, a gente tem que o valor inicial é x. Aumentar esse x em 200% é multiplicado por quanto? Por 1 mais 200%. O que é 200%? 200 sobre 100, 2. Então, ele vai se transformar em 3x. Bom, continuando. E se fosse fator de desconto? Como é que seria o esquema? Bom, então a gente tem um valor inicial A e quer saber o valor desse A após um desconto de P%. Ele vai se transformar em quanto? Bom, inicialmente a gente tem um valor A e agora a gente vai subtrair P% de A. Então, A menos P% de A. Colocando o A em evidência, a gente vai ter A que multiplica 1 menos P%. Esse termo aqui, ó, a gente chama ele de fator de desconto. Tá certo? Esse P a gente chama de fator de desconto. O fator de aumento é sempre 1 mais a porcentagem. O fator de desconto é sempre 1 menos a porcentagem. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder guardar essa ideia. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um valor que no início é x. E aí eu quero saber o seguinte, ó, esse x ele vai se transformar em quanto depois que a gente der um desconto de, por exemplo, 20%? A pergunta é, por quanto eu tenho que multiplicar esse x para a gente já saber o valor desse x descontado em 20%? Simples. X vezes 1 menos 20%. 1 menos 0,2. Esse 1 menos 0,2 é o fator de desconto quando o desconto for de 20%. 1 menos 0,2 dá 0,8. Então, depois que a gente descontar o x em 20%, ele se transforma em 0,8x. Dá um desconto de, por exemplo, 34%. Se a gente quer pegar o x e descontar ele em 34%, ele vai passar a ser quanto? Então, x, qual que é o fator de desconto? 1 menos 0,34.
Então, quando a gente pega o X e dá um desconto nele de 34%, ele vai se transformar em X vezes 1 menos 0,34, ou seja, 0,66x. Ok? Mais um. E se a gente quisesse dar, por exemplo, um desconto de 2% em cima do X? Então, a gente vai ter X que multiplica 1 menos, o que é 2%? 0,02. 1 menos 0,02 dá 0,98x. Então, descontar o X em 2%, o valor fica, depois do desconto, 0,98x. Beleza? Bom, pessoal, então agora vamos falar um pouquinho sobre lucro e prejuízo. Imagina a seguinte situação. Vamos supor que você compra uma coisa por R$ 200. Então, vamos chamar isso de custo. Um custo de R$ 200. E aí você vendeu essa coisa por 250. Então, obviamente, você teve um lucro. E esse lucro vai ser de quê? De 250 menos R$ 250. Esse é o lucro em dinheiro. Só que a gente pode também calcular esse lucro em porcentagem. Essa porcentagem pode ser em relação ao custo, que a gente nesse caso tem um lucro sobre o preço de custo, ou a gente pode ter o lucro em relação ao preço de venda. Nesse caso, a gente tem o chamado lucro sobre o preço de venda. Então, quem seria o lucro sobre o preço de custo em porcentagem? Bom, esse lucro sobre o preço de custo em porcentagem, basta a gente calcular o valor do lucro, que é venda menos o custo, e dividir esse valor pelo preço de custo. Isso vai dar um número decimal que, transformando em porcentagem, basta a gente multiplicar por 100. Então, no nosso exemplo aqui, ó, se você tem um custo de 200, você vende por 250, você lucrou 50, qual seria o seu lucro em relação ao preço de custo nesse caso? Seria 50 em 200. Para transformar isso em porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, ó, cancelando aqui, ó, isso geraria um lucro de 25%. Ok? E se a gente quiser saber a porcentagem de lucro sobre o preço de venda? Bom, o lucro sobre o preço de venda em porcentagem vai ser o lucro em dinheiro, que é venda menos o custo. Se agora o lucro sobre o preço de venda, o denominador agora vai ser o preço de venda. E aí a gente multiplica isso aqui por 100. Esse daqui é o jeito que a gente tem para calcular o lucro sobre o preço de venda. Bom, no nosso exemplo, como é que ficaria o lucro sobre o preço de venda? A gente teria a seguinte situação. O lucro em dinheiro é 50. Aí qual é o preço de venda? O preço de venda é 250. Então, a gente tem que ver o que o 50 é em relação ao 250. Para passar isso para porcentagem, a gente multiplica por 100. Simplificando aqui, ó, por 50 dá 1, por 50 dá 5. 100 dividido por 5 dá 20%. Então, o lucro, nesse exemplo que a gente deu, o lucro sobre o preço de custo é 25%. O lucro sobre o preço de venda é de 20%. Ok? Imaginando o contrário, imagine que a gente comprou uma coisa agora por 250 e vendeu essa coisa por 200. Então agora a gente teve prejuízo, né? E como é que a gente calcula o prejuízo? 250 menos 200. R$ 50 de prejuízo. Como é que a gente faz então agora para calcular o prejuízo sobre o preço de custo? A ideia é a mesma. Para a gente calcular o prejuízo sobre o preço de custo, nós vamos chamar de P, é só a gente ver quanto que é o prejuízo em dinheiro, que é o contrário do lucro, né? Custo menos a venda. Se eu quero sobre o preço de custo, meu denominador vai ser o preço de custo. Para a gente passar isso para porcentagem, a gente multiplica por 100. Ok? Então, fazendo aqui a continha, qual que vai ser o nosso prejuízo? 50. Quem que vai ser o nosso preço de custo aqui? 250. Para passar para a porcentagem, a gente multiplica por 100 e isso vai dar 20%. Ok? E se a gente quisesse o prejuízo sobre o preço de venda? O prejuízo sobre o preço de venda é só calcular o prejuízo e dividir pelo preço de venda. Para passar isso para a porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, no caso do nosso exemplo, qual é o valor do prejuízo? R$ 50 em relação ao preço de venda. Qual é o preço de venda? 200. Para passar para a porcentagem, a gente multiplica por 100. Aí esse valor aqui, ó, vai dar exatamente 50 dividido por 2, 25%. Ok? Bom, pessoal, então vamos fazer 2 exercícios para a gente poder fixar essas ideias, tá? Após consultar um mapa rodoviário, certo motorista decide por um itinerário 17% mais longo do que ele faz habitualmente. Como o tráfego de veículos nesse novo trajeto é menor,
a sua velocidade média vai aumentar em 30%. Nessas condições, pode-se estimar que o tempo de viagem vai diminuir em... Pô, muito legal, hein? Então, nós vamos pensar na seguinte situação. Inicialmente, no início aqui, ó, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter um delta S1, certo? Que vai ser o espaço percorrido pelo itinerário 1. Esse espaço vai ser percorrido por um tempo delta T1. E aí a gente vai ter, nesse caso, uma velocidade média que eu vou chamar de velocidade média 1. Isso no primeiro itinerário, ok? No final aqui, ó, a pessoa, né, vai mudar esse itinerário. Então ele vai ter um novo itinerário que vai ter uma distância, segundo ele, 17% mais longa do que o primeiro. Então se o primeiro é delta S1, o tamanho do primeiro itinerário, o segundo é 17% maior. Então a gente vai ter que pegar esse delta S1 e aumentar ele em 17%. O que significa aumentar em 17%? É multiplicar por 1 mais 0,17, ou seja, multiplicar por 1,17. Esse é o fator de aumento. O delta T2 é justamente o que o problema está querendo saber, né? E aí a velocidade média, que nós vamos chamar de velocidade média 2, ele diz que vai aumentar em 30%. Então, essa velocidade aqui ele é 30% a mais que essa. Então, a gente vai pegar a velocidade média anterior e vai aumentar em 30%. Como é que a gente faz um aumento de 30%? A gente multiplica por 1 mais 0,30, ou seja, 1 mais 0,3. 1,3. Bom, a gente sabe que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Trocando de lugar aqui o ΔS com a velocidade média, a gente sabe então que o ΔT vai ser ΔS sobre a velocidade média. Bom, inicialmente, como é que fica? Para a situação inicial. Para a situação inicial, a gente vai ter que um ΔT1 vai ser o ΔS1 sobre a velocidade média 1. Nessa situação final, a gente vai ter o quê? Que o ΔT2 vai ser o ΔS2 dividido pela velocidade média 2. Agora, quem é o ΔS2? 1,17 vezes o ΔS1. Está aqui, ó. Tá vendo? Quem que é a velocidade média 2? Aquela aqui, ó. Vai ser 1,3 que multiplica a velocidade média 1. E aí, olha só o que a gente vai visualizar. Ó. Esse delta T2, então, vai ficar 1,17 dividido por 1,3 é 0,9. E aí, olha só o que vai aparecer aqui para a gente. Ó. O delta S1 sobre o VM1, ou seja, delta T1. Então, perceba que o delta T2 ele é 0,9 do delta T1. Ou seja, o delta T2 ele é igual a 90% do delta T1. Se o delta T2 é 90% do delta T1, é porque ele é 10% a menos. Então pronto, 10% a menos. Legal, né? Mais um. Em uma indústria é fabricado certo produto a um preço de custo de R$ 9,00 a unidade. O proprietário anuncia a venda desse produto a um preço unitário X reais, para que possa ainda, que dando ao comprador um desconto de 10% sobre o preço anunciado, obter 40% de lucro sobre o preço unitário de custo. Nessas condições, o valor de X é... Bom, faltando um Rzinho aqui. Bom, vamos lá. O custo da unidade, R$ 9,00. O valor de venda da unidade, X reais. Bom, pelo que a gente está entendendo aqui, quando esse preço X for apresentado ao cliente, o comprador vai solicitar um desconto de 10%. Então, qual é o valor que efetivamente o comprador vai pagar por essa mercadoria? É X descontado em 10%. O que significa descontar 10%? É multiplicar por 1 menos 0,1, ou seja, multiplicar por 0,9. Então, esse aqui é o valor que o comprador vai pagar. Esse valor ele tem que gerar para a indústria um lucro de 40% sobre o preço de custo. O preço de custo não é R$ 9,00, então esse valor aqui ó, ele tem que ser superior a R$ 9,00 em 40%. Ou seja, esse valor aqui ó, ele tem que ser exatamente o preço unitário aumentado em 40%. Agora, como é que a gente faz para aumentar 9 em 40%? Basta pegar o 9 e multiplicar por 1 mais 0,4, ou seja, por 1,4.
E aqui a continha ficou tão boa que a gente pode simplificar aqui, ó. 0,9 aqui com 9 aqui vai dar 10. Portanto, o nosso X aí vai dar R$ 14. Letra D. Valeu, gente!